Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e eu vim abordar nesse vídeo uma atualização legislativa hiper importante, que certamente será cobrado aí nas próximas provas de direito tributário. Eu vim trazer a novidade legislativa trazida aí pela Lei Complementar 187 de 2021. E ela traz aí, ela elenca as condições que uma entidade beneficente deve respeitar para gozar de uma imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Se você quiser ser um concurseiro atualizado, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos começar já sem enrolação. Eu vou já colocar aí na tela para vocês o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Olha aí na tela. Repare, pessoal, repare que nesse dispositivo constitucional prevê que deve ser editada uma lei aí para regular quais as condições e requisitos que essas entidades beneficentes devem respeitar para que elas possam gozar dessa imunidade. Então, a Lei Complementar 187 veio exatamente para regular, para deixar claro quais são essas condições. Professor, calma aí. Olha, desculpa te interromper, mas você tá ficando louco? Você não sabe ler? Bem esse dispositivo que você colocou aí na tela, ele fala de isenção. E você está falando de imunidade. Agora eu fiquei totalmente confuso. Ou o senhor não sabe ler, ou eu não entendi direito aí o que esse dispositivo que o senhor colocou na tela está querendo dizer. Muito bom você ter levantado esse ponto aqui já logo de início do vídeo, porque esse ponto é fundamental. E antes de a gente adentrar especificamente aí na Lei Complementar 187, é muito importante eu já esclarecer esse ponto que você levantou aí na sua dúvida. Realmente, na literalidade aí desse dispositivo constitucional, realmente consta a expressão isento, se referindo aí à isenção. Mas, na verdade, houve aí uma imprecisão técnica. O legislador constituinte originário, o legislador lá que escreveu a Constituição no seu texto originário, lá em 1988, ele utilizou um termo equivocado. Na verdade, aí, o que a gente tem é uma imunidade. Aí, inclusive, isso já foi abordado, já foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal em algumas decisões. O Supremo deixou claro que, apesar de ter sido utilizado a expressão isento, na verdade o que a gente tem aí é uma imunidade. É importante a gente já aproveitar e já fazer uma breve revisão, abrir um parênteses aqui, de qual é a diferença entre imunidade e isenção. Uma coisa bem rápida, não é o objetivo desse vídeo aqui a gente discutir a diferença teórica entre isenção e imunidade. Então vamos lá. Isenção, pessoal, de acordo com o que consta no CTN e de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isenção é uma causa de exclusão do crédito. Na situação de isenção, o tributo incide, nasce a obrigação de pagar o tributo. A autoridade fiscal só está impedida de constituir o crédito. Já na imunidade, pessoal, a imunidade é uma hipótese de não incidência. Mas é uma hipótese de não incidência prevista no texto constitucional. Então, nesse dispositivo aí que a gente começou a abordar, na verdade, ele se refere a uma imunidade e não uma isenção. E um outro ponto é que a isenção, ela sempre está no plano infraconstitucional, nunca previsto no texto constitucional. Já a imunidade, ela é uma situação de não incidência prevista no texto constitucional. Então, se você, ao ler a Constituição, enxergar em alguns outros pontos, constatar aí em alguns outros pontos, em alguns outros dispositivos da Constituição, a expressão isento, não incide, tudo isso se refere à imunidade. Professor,
Esse último ponto ficou super claro. Mas eu tenho uma outra coisa, eu estou um pouco confuso em relação a um outro ponto. Né? Lá no texto do artigo 195, parágrafo 7, que o senhor compartilhou lá no início do vídeo, fala que é necessário uma lei para regular, para prever as condições que as entidades beneficentes precisam respeitar para gozar dessa imunidade. Só que o senhor falou que quem vai regular isso, né, que quem regulou isso, quem disciplinou isso, foi a Lei Complementar 187 de 2021, que é o tema desse vídeo. Mas no texto constitucional não fala que é uma lei complementar, simplesmente fala que é uma lei. E aí eu aprendi nas minhas aulas de direito constitucional que quando no texto da Constituição fala somente lei, basta ser editada uma lei ordinária. E aí eu fiquei um pouco confuso. Por que foi editada uma lei complementar? Excelente você ter levantado esse ponto agora no vídeo, porque esse é um ponto importantíssimo para a gente ter uma visão super completa dessa questão. Realmente, no texto constitucional, no artigo 197, parágrafo 7, só consta a expressão lei, dando uma falsa impressão que basta editar uma lei ordinária para prever essas condições e requisitos que devem ser respeitados pelas entidades beneficentes. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem que interpretar a Constituição de forma sistemática. A gente não pode analisar, ler um dispositivo de forma isolada. A gente tem que ler a Constituição como um todo. E aí a gente tem que sair um pouco do artigo 195 e ir lá para o artigo 146, especificamente no seu inciso 2. Coloca o texto aí na tela desse dispositivo, porque é importante para a gente analisar. É uma coisa bem rápida. Então repare que esse artigo fala que cabe à lei complementar a regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, pessoal, antes de mais nada, é importante, você deve estar se perguntando, ok, mas o que tem a ver limitação constitucional ao poder de tributar com a imunidade? Então eu faço a pergunta para você. O que é uma limitação constitucional ao poder de tributar? Então, limitação constitucional ao poder de tributar é gênero, que comporta duas espécies. Quais são essas espécies? Os princípios tributários, legalidade, anterioridade, retroatividade, dentre outros, e as imunidades. A imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então agora, pessoal, basta a gente unir as pontas. O artigo 195, parágrafo 7º, se refere a uma imunidade. E o artigo 146, inciso 2, ele exige que uma lei complementar regulamente uma limitação constitucional ao poder de tributar. E a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então, agora é fácil a gente concluir que, apesar de no artigo 195, parágrafo 7º, falar somente de lei, na verdade, em uma interpretação sistemática, essa lei tem que ser uma lei complementar. Tem que ser uma lei complementar, não basta ser uma lei ordinária. E aí que entra na jogada a Lei Complementar 187 de 2021. Então ela foi editada exatamente para prever essas condições, esses requisitos que devem ser respeitados pelas entidades beneficentes. Antes de adentrarmos no estudo dos requisitos e das condições que uma entidade beneficente deve respeitar para gozar dessa imunidade tributária, eu quero abordar com vocês dois pontos que são muito importantes no estudo desse tema. O primeiro ponto é o que é uma entidade beneficente. E o outro ponto é quais são os tributos que estão abarcados por essa imunidade. Então vamos lá. O primeiro ponto. Qual é o conceito de entidade beneficente? Eu sei que você deve ter um conceito próprio de entidade beneficente, mas calma lá, a gente tem que estudar o conceito legal. E aí é importante a gente analisar o artigo 2º da Lei Complementar 187, que traz um conceito legal do que seja uma entidade beneficente. Olha o texto aí na tela.
desse dispositivo legal. Veja que a entidade beneficente é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ok, aqui sem muita novidade. Mas o importante é qual é o objeto, o que faz uma entidade beneficente? Ela exerce atividades de assistência social, saúde e educação. Tá surpreso? Tire da sua cabeça, de uma vez por todas, eu sei que você tinha esse conceito, que entidade beneficente é a mesma coisa do que entidade de assistência social. Não é. Uma entidade beneficente é muito mais amplo, né? Ela faz muito mais coisas do que uma entidade somente de assistência social. Então ela pode sim ser uma entidade que exerce a assistência social, sim, mas não só isso. Ela pode exercer atividades na área de saúde, na área da educação. Então vamos lá, vamos abordar aí o segundo tópico, que a gente se propôs a tratar nessa parte do vídeo. Quais são os tributos? Quais são os tributos que estão abrangidos por essa imunidade? Então primeiro, essa imunidade que a gente está tratando, é bom a gente sempre retomar, é a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º. Óbvio, pela localização você já deve saber, essa imunidade se refere às contribuições sociais para a Seguridade Social, porque esse dispositivo da Constituição trata exatamente desse tipo de tributo, que é uma contribuição especial, especificamente uma contribuição social, mas uma contribuição social especial. Por quê? Porque essa contribuição social é destinada à Seguridade Social. Lembrando, a Seguridade Social ela é formada por aquele tripé: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Mas, professor, quais são as contribuições sociais para a Seguridade Social que estão abarcadas por essa imunidade? Não são todas. Não são todas essas contribuições previstas, elencadas no artigo 195. Mas são somente aquelas relativas às empresas. Então as contribuições sociais devidas pelos funcionários não estão abarcadas por essa imunidade. Então, por exemplo, uma entidade beneficente, quando ela vai pagar o salário de um de seus funcionários, ela tem que reter na fonte a contribuição previdenciária, que é um tipo de contribuição social para a Seguridade Social devido pelos seus funcionários. Então, esse tipo de contribuição não está abarcado por essa imunidade, mas somente as contribuições sociais para a Seguridade Social devidas pela entidade beneficente. Quais são essas contribuições? Só para ficar mais claro. A contribuição social patronal, aquela que incide sobre a folha de salários, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, a contribuição social que incide sobre a receita ou faturamento, PIS e COFINS, e a contribuição que incide sobre a importação e a importação de mercadorias e de serviços, a PIS/COFINS e importação. Então, essas contribuições sociais para a Seguridade Social, devidas pela entidade beneficente, elas estão protegidas, elas estão abarcadas por essa imunidade. Agora vamos comentar cada uma das condições que essas entidades beneficentes precisam respeitar para poder gozar dessa imunidade. Então a gente vai discutir agora o artigo 3º da Lei Complementar 187. Então a gente vai discutir inciso por inciso, mas não na ordem do artigo 3º. Eu vou agrupar essas condições em condições que têm as mesmas características. Aí eu vou comentar elas dentro de um mesmo contexto para facilitar aí o entendimento de vocês. A primeira condição que eu quero tratar com vocês é em relação à forma de remuneração dos dirigentes, dos benfeitores, dos conselheiros. Então, a gente tem que considerar aqui que os dirigentes podem ser de dois tipos, os dirigentes estatutários e os dirigentes não estatutários. Eles podem ser remunerados? Podem, mas a entidade não pode remunerar de qualquer forma. Há alguns limites a serem considerados na forma de remuneração desses dirigentes. E essas regras que devem ser seguidas quanto ao valor da remuneração dos dirigentes, essas regras se dividem em dois tipos.
regras que são dirigidas aos dirigentes estatutários, aqueles que exercem uma função prevista no Estatuto Social da entidade beneficente. E eu tenho uma outra regra relativa à remuneração que engloba qualquer dirigente, o dirigente estatutário e o não estatutário. Então vamos lá. Em relação às regras quanto ao valor de remuneração dos dirigentes estatutários, eu tenho, na verdade, dois tipos de regras. Uma regra que trata de um limite individual e de um limite global. A regra que trata sobre o limite individual fala o seguinte: olha, nenhum dirigente estatutário pode receber uma remuneração superior à remuneração, ao subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que gira em torno hoje de R$40 mil. Então, nenhum dirigente estatutário vai poder ganhar isoladamente, individualmente, mais do que R$40 mil. Só que há uma outra regra, a regra que estipula aí um limite global para a remuneração dos dirigentes estatutários. Fala o seguinte: olha, a soma da remuneração de todos os dirigentes estatutários, por isso que se trata de um limite global, não pode ser superior a 5 vezes a remuneração dos ministros do Supremo. E isso gira em torno ali de R$196 mil, R$200 mil. Então, pessoal, aí eu tenho um limite global. Então, eu tenho que respeitar o limite individual e também respeitar o limite global. E aí eu tenho uma outra regra. Essa regra se aplica tanto para os dirigentes estatutários quanto para os dirigentes não estatutários. E aí significa o seguinte: essa regra traz que sistemática, que limite. Falou, olha, nenhum dirigente pode receber uma remuneração superior ao que é praticado no mercado onde essa entidade beneficente está estabelecida. Então, se no mercado ali, vamos imaginar uma entidade beneficente que esteja sediada em Ribeirão Preto. Se lá no mercado, normalmente os dirigentes desse tipo de entidade recebem uma remuneração em média de 30 mil, mesmo podendo ser remunerado até 40, que é o valor da remuneração dos ministros do STF, esses dirigentes não vão poder receber um valor superior a 30 mil. Por quê? Porque é a média do que é praticado aí no mercado. Então, pessoal, essas 3 regras elas precisam ser respeitadas de forma cumulativa. De forma cumulativa. Não, eu vou respeitar uma regra ou outra, não. Essas regras quanto à remuneração dos dirigentes devem ser respeitadas de forma cumulativa. Outra condição é quanto à aplicação das rendas, recursos e um eventual superávit aí, produzido pela entidade. Então esses rendimentos, essas rendas, esses recursos, esse superávit, ele tem que ser aplicado integralmente no território nacional. E essa aplicação tem que ser alinhada aos objetivos institucionais da entidade. Então vamos lá. Nesse ponto aí, nesse trecho da minha fala, a gente tem alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, eu não me refiro a lucro, eu me refiro a superávit. Por quê? Porque a gente está tratando de uma entidade sem fins lucrativos. Uma entidade beneficente tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então eu me refiro não a lucro, mas eu me refiro a superávit, que é a diferença positiva entre a receita e a despesa. Então significa que essa entidade teve mais receita do que despesa. Isso eu não chamo de lucro, por quê? Porque esse valor não tem como finalidade ser distribuído aí aos seus associados, aos seus dirigentes, aos seus benfeitores. Não, esse valor vai ser aplicado integralmente, vai ser reinvestido integralmente na entidade. Então, perceba a diferença conceitual entre superávit e lucro. Na verdade, tem a ver com o que você faz com essa diferença positiva da receita e da despesa. Se você reinveste totalmente, se é obrigado a reinvestir totalmente, você tem um superávit. Se você pode uma parte reinvestir, mas outra parte distribuir a título de dividendos, bonificações, participações aos seus associados, diretores, conselheiros, isso se refere a lucro. Mas não é esse o objetivo dessa entidade. E outro ponto é que esse valor
né, tem que ser reinvestido integralmente no território nacional, não tem como enviar esses valores para fora do país. E outro ponto a aplicação desses recursos tem que ser necessariamente alinhada aos objetivos institucionais. São aqueles objetivos definidos no Estatuto Social da entidade beneficente. Outra condição que é muito importante é relativo também à distribuição, à aplicação aí dos recursos, dos rendimentos oferidos pelas entidades beneficentes. Na verdade, essa condição ela é um corolário, né? Ela deriva da condição que eu comentei com vocês anteriormente. Essa condição fala o seguinte, que a entidade beneficente ela não pode distribuir parcela nenhuma do seu patrimônio aí para os seus dirigentes, para os seus conselheiros, para os seus associados. Né? Por isso que eu falei, essa condição deriva da anterior, porque a condição anterior falava que a entidade tem que reinvestir, tem que aplicar totalmente o seu superávit, os seus recursos nos objetivos institucionais, não pode distribuir de forma nenhuma esses valores para os seus dirigentes, para os seus conselheiros, para os seus associados. E aí, pessoal, além disso, é fundamental a gente tratar de um ponto que é a questão da distribuição disfarçada de lucro. Isso também é vedado. Então você analisa lá a contabilidade de uma entidade beneficente, você vê que realmente ela formalmente não distribui dividendos, não distribui nenhuma parcela do seu superávit. Só que algumas entidades, por meio dos seus conselheiros, por meio dos seus dirigentes, tentam distribuir de uma forma disfarçada esses recursos, esse superávit, essa sobra entre a receita e a despesa. Não entendeu muito, ficou muito abstrato? Eu vou dar um exemplo para vocês que ocorre muito na prática e a fiscalização ela tenta verificar isso e inibir isso da melhor forma possível. Então vamos lá. Imagine um conselheiro, não está contente com o valor que ele está ganhando lá, tem muitas limitações. E aí um conselheiro ele abre uma empresa, abre uma empresa de fornecimento de mão de obra. E aí ele entra em um acordo lá com o pessoal administrativo, da administração da entidade beneficente, e fala, olha, você não quer contratar a minha empresa aqui, que fornece mão de obra? Eu sei que vocês estão precisando de mão de obra de segurança, de recepcionista, de profissional de limpeza. Eu tenho uma empresa que vai satisfazer esses seus interesses. Eu contrato funcionários e forneço para vocês. E aí todo mês vocês me pagam um determinado valor. E é aí que entra a distribuição disfarçada de lucro. Não tem problema nenhum uma empresa de um conselheiro prestar serviço para a entidade beneficente. O problema é o valor que a entidade beneficente vai pagar para essa empresa de fornecimento de mão de obra. Vamos supor que o valor praticado no mercado para essas condições que eles acordaram, o valor, o preço do serviço é R$100.000. Mas a entidade beneficente, ela concorda em pagar R$250.000. Então, o que isso quer dizer? Que ela, além de pagar pelo serviço prestado, pela atividade de fornecimento de mão de obra, ela está pagando um plus de R$150.000, que certamente é a distribuição de um lucro disfarçado. Ela não pode formalmente fazer isso, mas ao pagar por esse serviço prestado, como uma empresa em que o conselheiro é o sócio administrador, é o principal sócio, ela vai distribuir de forma disfarçada R$150.000 de lucro por meio do pagamento de um serviço prestado. Isso não pode. Se a fiscalização constatar isso, ela suspende aí a imunidade dessa entidade beneficente. Outra condição relativa à forma de destinação, de aplicação aí dos recursos da entidade beneficente é o que vai acontecer com o patrimônio, com os recursos acumulados
pela entidade beneficente após a sua extinção, após a sua dissolução. A Lei Complementar 187, ela exige que o patrimônio dessas entidades, os recursos que elas acumularam durante o tempo, sejam destinados a outras entidades beneficentes ou a outras entidades públicas. Por que isso? Por quê? É para evitar que com a extinção e a dissolução dessas entidades, o valor dos recursos acumulados sejam destinados aos seus dirigentes, aos seus conselheiros. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais prática. Então, a gente sabe que essas entidades beneficentes não podem distribuir nenhuma parcela dos seus rendimentos, dos seus recursos para os conselheiros, para os dirigentes, para os associados. Não há essa possibilidade. Então, se não há essa possibilidade enquanto a entidade existe, não faz sentido possibilitar essa distribuição após a extinção da entidade. Então imagine uma entidade que vai acumulando recursos, vai reinvestindo todo o seu superávit, todos os seus rendimentos na própria entidade. É exatamente isso que ela tem que fazer. Por quê? Porque ela não pode distribuir de forma nenhuma parcela do seu patrimônio para os seus associados, para os seus dirigentes, para os seus conselheiros. E aí não faz sentido de ela ser extinta depois de um tempo e tudo que foi acumulado durante todo esse tempo agora vai poder ser distribuído, vai poder ser repartido entre os seus dirigentes e seus conselheiros. Então, exatamente para evitar isso, para evitar essa fraude de ter uma entidade beneficente, acumular muito recurso durante um período, e aí depois que ela for extinta, depois que ela for dissolvida, os seus dirigentes, seus conselheiros vão repartir o bolo, o grande bolo que foi formado durante a existência dessa entidade. Então, para evitar isso, para evitar esse tipo de fraude, a própria Lei Complementar 187 trouxe essa condição. Trouxe essa condição de o que vai ser feito com os recursos da entidade beneficente depois de ela ser extinta ou dissolvida. Outra condição muito importante é em relação à regularidade fiscal das entidades beneficentes. Você quer ter a imunidade aí das contribuições sociais para a Seguridade Social e ainda dever para o poder público, no caso aqui a União Federal, que é a que detém com exclusividade o exercício da competência tributária dessas contribuições sociais aí previstas no artigo 195. Então, as entidades beneficentes elas vão poder apresentar, elas vão ter que apresentar ou uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativo em relação aos tributos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E além disso, vai também ter que apresentar um comprovante de regularidade quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia, o FGTS. O FGTS não é tributo, é um direito social do trabalhador, mas aqui a Lei Complementar 187 decidiu colocar essa exigência. Falou, olha, você quer gozar dessa imunidade? Então você tem que estar regular aí com o recolhimento do Fundo de Garantia. Então quando você paga a remuneração para os seus funcionários, você tem que comprovar que você está recolhendo regularmente esse valor relativo ao FGTS. Agora, pessoal, a gente vai analisar algumas condições que devem ser respeitadas pela entidade beneficente relativa à sua contabilidade. Ela precisa ter contabilidade? Sim, ela precisa ter contabilidade, porque ela precisa ter uma saúde financeira, ela precisa controlar aí os seus recursos, o que entra, o que sai, toda aí a sua parte de evolução patrimonial. Então vamos lá. Primeiro, ela precisa ter uma contabilidade, ela precisa ter uma escrituração regular das suas receitas e das suas despesas. A primeiro é porque ela precisa ter um controle do seu patrimônio. E outra, porque por meio disso, a fiscalização, as autoridades fiscais vão poder verificar o que essa entidade está fazendo com os seus recursos. Então é por meio da escrita contábil das receitas e das despesas que vai possibilitar a autoridade fiscal, quando for fiscalizar essa entidade, verificar
o que tá acontecendo com o patrimônio dessa entidade, o quanto que ela ofere de receita, quais são os valores que ingressam no seu patrimônio e o quanto que ela gasta, que são as suas despesas. E ainda mais, pessoal, ainda mais, ela tem que ter um controle, tem que fazer um controle, uma contabilidade segregada de todas as atividades, todos os serviços que ela presta de forma gratuita. Uma outra condição que ela precisa respeitar é que ela vai precisar guardar por 10 anos, o período é de 10 anos, todos os documentos relativos à origem de recursos, o quanto que ela gasta, o quanto que ela recebe, na verdade qualquer documento que afete a sua situação patrimonial. E o outro ponto é a necessidade de a sua contabilidade, as suas demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, dentre outras demonstrações contábeis obrigatórias, elas devem ser auditadas por uma auditoria independente. Mas essa regra não é para qualquer entidade beneficente. É somente para aquelas entidades beneficentes que oferem uma receita bruta anual acima de 4.800.000. Na verdade, a Lei Complementar 187 ela faz referência ao dispositivo lá da Lei Complementar 123, que trata sobre o Simples Nacional, ela faz referência ao limite lá da Lei Complementar 123. Então, se esse limite aumentar algum dia, esse limite também da Lei Complementar 187 também vai ser alterado. Ufa! Quanta coisa, né? Ficou meio confuso, são muitas condições. Calma, que eu tô aqui para desfazer essa confusão, para organizar isso melhor na sua cabeça. Então vamos lá, né? O que a gente viu nessa última parte do nosso vídeo? A gente viu aí as condições que as entidades beneficentes precisam respeitar para poder gozar lá da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º. Mas você viu que eu tentei organizar em grandes grupos? Então vamos lá. Quais grupos são esses? O primeiro grupo são relativos às condições relativas à remuneração. Então o grupo lá que trata sobre as regrinhas de como que os dirigentes estatutários e não estatutários devem ser remunerados. O outro grande grupo é o que essa entidade beneficente pode fazer com seus recursos, relativo à aplicação e à destinação dos seus recursos. O outro grupo é relativo à regularidade fiscal da entidade beneficente. E o outro, o último grupo, é relativo à contabilidade. Como que tem que ser a sua contabilidade? Aí a contabilidade da entidade beneficente. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Espero que esse vídeo, o que eu falei aí, que a gente conversou durante esse tempo, tenha auxiliado de alguma forma para você se atualizar aí no direito tributário. Isso é muito importante para quem estuda para concurso público, se manter atualizado em relação a essas novidades legislativas, porque as bancas examinadoras, elas adoram, amam de paixão cobrar sobre essas novidades. Então o concurseiro profissional, aquele que quer realmente ser aprovado nos concursos de mais alto nível, sempre tem que se manter atualizados. E a gente aqui da Academia da Tributação, a gente está aqui para ajudar vocês, para auxiliar nessa atualização e de forma totalmente gratuita. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui, E não se esqueça, dá o like, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, vem ser acadêmicos da tributação. Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abração para vocês.